Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a MF3, na playlist Terapia. O vídeo de hoje é exatamente a ideia de eu integral. E o que isso quer, digamos assim, implicar, essa palavra integral. O propósito é falar de alguns temas meio que ligados à psicologia junguiana, mas que nós podemos, sem citar nomes, partir um pouco da experiência cotidiana que nós temos. De certa maneira, nós temos uma cultura que diz que o feio, o errado, tem que ficar bem longe de nós. Nós não somos educados em lugar nenhum, que certas coisas que nós mesmos, digamos, reprovaríamos, nós a fizemos. E essa dificuldade, portanto, de nós lidarmos com esses aspectos do reprovável, daquilo que é considerado erro, a gente chamaria de sujo, feio, moralmente baixo, tudo isso nós queremos ficar loucamente distante disto. Para alguns autores junguianos, eles acham, e aí eu pessoalmente me contraponho a eles, de que esta perspectiva de uma vida que separa bem de um lado e mal do outro, teria origem na tradição cristã, no texto cristão. E muitas das vezes eles recorrem ao texto bíblico para falar de que um lado tinha um Deus bondoso, um Deus amoroso, e que foi excluindo as coisas feias, as coisas horríveis de fora. Muitas das vezes, para falar do tema bode expiatório, por exemplo, eles recorrem a essa exemplificação. E aí, num diálogo recente, eu percebi que, na verdade, esta separação do bem de um lado e do mal do outro, ela pode ter origens outras, mas é difícil a gente não entender que a ligação deste fenômeno faz parte dos últimos 500 anos da história nossa. E que sim, tem a ver com um jogo entre as instituições religiosas ocidentais, nomeadamente o catolicismo e depois as religiões protestantes, que são fenômenos históricos, humanos, e portanto se explica que a junção do fenômeno religioso com demandas do poder, sobretudo os poderes monárquicos, absolutistas, esta realidade criou uma sociedade na qual existia para governar as massas populacionais o terror, o medo, o pavor. E a ideia, portanto, daquilo que não é certo, daquilo que não é justo, era exatamente penalizado, e às vezes penalizado com a morte. Por um lado, nós temos essa realidade muito concreta. Depois também nós passamos a ter aquilo no âmbito das ciências modernas, que produziram todos os artefatos que nos dias de hoje nos encantam tanto. Esta ciência passou também a ter um posicionamento de querer controlar a realidade, de ter um poder sobre a realidade. Até que um filósofo, Francis Bacon, disse: conhecer é poder, ou seja, conhecer algo, como é que ele funciona, faz com que eu, que estou conhecendo, tenha poder sobre o funcionamento dele. As pessoas vão dizer hoje em dia que se alguém conhece o psiquismo do outro, elas também exercem um poder sobre a mente delas. Isso é uma outra história. O que está conhecendo pode até achar que consegue fazer isso, mas é um pouco ilusão, já que o nosso psiquismo ele sempre escapa ao outro, a nós mesmos, e imagina como é que alguém teria essa condição. Os meios eletrônicos hoje em dia prometem saber qual é o seu gosto, o que você consome, através dos famosos algoritmos. Mas voltando aqui, nessa perspectiva junguiana, e aí sim eu acho positiva, o desafio, para além de localizar a origem do porquê que nós historicamente colocamos o bem de um lado e o mal do outro, e loucamente vivemos essa vida que separa, ele propõe que um psiquismo integral, um psiquismo saudável, ele precisa integrar-se com esses outros aspectos. Não quer dizer que agora eu vou passar a fazer o mal deliberadamente. Se assim eu fizer, eu serei no mínimo psicótico, não serei alguém saudável. Portanto, o processo de integração não é assim: agora eu não gosto do fulano, eu vou chegar lá e eu não gosto de você. Isso é um problema outro psíquico, não é bem isto. O processo de integração é um processo mais complexo, mas que de certa maneira é passarmos a entender que o nosso psiquismo às vezes se compõe de contradições
E, infelizmente, do ponto de vista, por exemplo, das relações mais familiares, às vezes eu fiz coisas que eu mesmo reprovaria. E eu as fiz sim. Não tinha consciência de que estava fazendo elas. E é exatamente por isso que em alguns processos terapêuticos a chamada de atenção é exatamente para se dar conta de que você fez e de quando você fez. Esse é o grande exercício, porque é quando você começa a ver que você pode fazer o mal, sobretudo com aqueles mais próximos, nas relações familiares, é que você vai estancar, digamos assim, esse processo de fazer mal com os outros. Mas até a gente chegar à condição de admitir para nós mesmos que nós podemos fazer maus, coisas más, isso é uma longa história. E de certa maneira, nesse sentido, os autores que apontam na tradição cristã aí uma origem desta vida não integral, portanto, dessa vida que bota o mal para fora e eu fico só com o bonitinho, como o bonitinho da história, faz um certo sentido. O que eu discutiria é quando isso começou e até que ponto isso não é mais a história dos humanos, sobretudo dos humanos europeus, com a sua experiência religiosa e não propriamente uma coisa maior e mais ampla. Mas faz todo sentido isso. Portanto, o processo de, digamos assim, de construção de um psiquismo mais saudável passa por essa relação com a sua sombra, que é uma outra palavra também utilizada no âmbito aí junguiano para dizer desses aspectos que estão na gente, estão em mim e que eu me recuso a vê-los. Portanto, ver esses processos não quer dizer praticá-los, admiti-los. Eu tenho raiva, então agora eu posso ter raiva e ir lá ainda matar a pessoa. Não é bem assim não. É apenas perceber que se tem raiva. Nesse sentido, às vezes, uma pedagogia, por exemplo, no interior do catolicismo, mas de outras tradições cristãs também não fica muito atrás, uma pedagogia que procura criar a ideia dos indivíduos como referências, para que os outros imitem aquilo que o outro fez, soa bem problemático, porque se inicialmente é verdade que outras pessoas nos inspiram, isso é verdade, isso acontece na vida de todo mundo, na minha, seja com um avô, com uma avó, seja com um tio, um irmão mais velho, isso sempre acontece, nós fazemos isso, é da nossa natureza humana tendermos a espelharmos em outros humanos. Mas quando isso vira uma política institucional de uma igreja e que vira, digamos, um material pedagógico a longo prazo, corre-se um risco aí desse processo. Ele pode inspirar, sim, pessoas a terem boas ações, sem dúvida. Dom Pedro Casadaglia, aqui no Brasil, falecido recentemente, para muitos é uma grande referência de pastor, de liderança religiosa. Mas nós temos que tomar um cuidado, porque nós podemos idealizarmos demais essa figura e retirar dela os aspectos que são humanos dela. Sobretudo, eu falei de Dom Pedro Casadaglia, que faleceu recentemente, mas e esse talvez porque a gente é um ser vivo, recente, quem conviveu com ele lá em São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, certamente conhecia os aspectos humanos dele, mas quando a gente pega alguém mais antigo na história, esse risco fica mais patente. O risco da gente criar um não humano e começar a querer se espelhar em um não humano. Então isso é fonte dos encontros de si consigo mesmo. Esse não humano, em geral, não sei por que isso acontece nessas pedagogias, eles não têm tesão, eles não saltam pum, eles não fazem um bando de outras coisas que humanos fazem. E esta, portanto, criação de um humano que não é humano, acaba sendo uma pedagogia muito limitada sobre esse processo de integração de si consigo mesmo. Isso impede, nessa idealização, por exemplo, de ver que você, como neurótico, agride as pessoas à sua volta, porque você quer se espelhar como um santo e você projeta, sem contato com o mundo, uma ideia de si mesmo, a gente chama de idealização de um eu idealizado. Né? Eu idealizo eu mesmo. Então, são dois movimentos. Eu mesmo jogo eu mesmo num patamar que esse eu mesmo que eu criei para mim mesmo não bate comigo mesmo. Então, no fundo, você
fica frustrado, você se sente depois, você faz um movimento de eu sou Superman, depois você cai sozinho, plof. Porque você, sem os efeitos especiais aí, né, são direitos autorais da minha empresa de, né, efeitos, os indivíduos, portanto, idealizam eles mesmos, não vê quem é ele mesmo e bate cabeça para tudo quanto é lado, porque ele não está vendo a volta dele, o que ele está vendo é essa fantasia que ele criou dele mesmo. Esse processo, portanto, de integração, de eu integral, ele é importante, obviamente que aqui eu estou falando apenas na periferia do tema, porque alguém pergunta, tá bom, como é que faz isso? Olha, já adianto, não tem uma fórmula. Os junguianos não têm essa fórmula, e não tem um copinho de água que você toma, resolve. Eu também não tenho essa fórmula. Agora, existem maneiras de exercícios para fazer esse processo de integração. O exercício terapêutico é um deles. O exercício de você se ocupar, por exemplo, num processo de aula que discuta esse tema, é uma estratégia. O processo, como eu acabei de dizer, de você fazer o seu próprio processo terapêutico com um terapeuta, uma terapeuta, é importante. E, portanto, não há, porque cada indivíduo não é uma fórmula. Isso que é importante saber. Existem teorias que ajudam nós compreendermos esse processo de sombras e luzes, ou de sombras e de eu consciente, que nos ajuda a compreendermos essas questões. Existe uma fortuna literária volumosa sobre isso não é tirado assim do nada. Essa fortuna literária, ou seja, autores que escrevem livros, outros escrevem comentando este livro, se debate as ideias. Nós temos aí, em torno do psiquismo, nós chamamos isso de fortuna literária. Existe vários livros, professores, pesquisadores que trabalham em torno desse tema. Nos últimos 100 anos, pelo menos, nós consideramos a psicanálise, 120 anos, né? A origem da psicanálise a partir do Freud. Mas se a gente estender isso para outras tradições que tinham o processo de escuta e de cuidado, às vezes pastoral, que é um outro âmbito, nós temos até mais tempo nesse processo. Então não é uma coisa que se chega chegando como Taismania e pronto, não é bem assim. Mas existe sim um processo, portanto, de conhecer esses processos de composição de si, aqui no processo terapêutico, ou num vídeo como este, ou em outras aulas que eu dou, ou em atividades presencial que eu também faço, com outros parceiros e outras parceiras. Nessas atividades, portanto, de investigação do psiquismo, é que nós vamos avançando lentamente em nos conhecermos e produzir essa chamada integração. Um detalhe, se você está querendo fazer a integração perfeita, isso é um problema exatamente do psiquismo que não aprendeu a lidar com as sombras. Porque não tem jeito de fazer essa integração perfeita, já vou te avisando. O indivíduo, portanto, que acha que consegue incluir a totalidade da realidade dentro de um sistema totalmente bonitinho, lógico, que faz sentido, esse é um problema grave, porque a realidade comporta necessariamente aquilo que está fora desse sistema bonitinho. E o indivíduo que fica construindo esses sistemas bonitinhos, ele tem dificuldade de ver o feinho nele. E esta dificuldade de ver o feinho nele, quanto mais demorar, mais ele vai se arrastar e bater cabeça, como a gente disse no popular, não tem saída. Portanto, num poema, eu encaminho para finalizar este vídeo, que eu fiz recente, sobre viver, né? Eu digo que viver é meio que trupicar, usando aqui um palavreado bem regional aqui de Minas Gerais. Viver é trupicar morro abaixo. E aí, depois de uma semana que eu tinha feito esse breve textinho, uma aluna relatou uma série de modificações na vida pessoal e que eu achei muito duro. E aí eu tive que incluir uma linha abaixo, trupicar morro abaixo com poeira no zóio. Então a vida, o viver é um pouco isso. O viver é esse processo que a gente tem que manter um equilíbrio, mas que esse equilíbrio ele nunca é perfeito. Ele é um equilíbrio que sempre desequilibra. E é como eu lido com esse desequilíbrio, com tranquilidade, com paz, que é o processo de integração. Na área da filosofia clínica, uma amiga, a professora doutora Mônica Ayub, tem uma ideia bonita sobre o que a filosofia pode contribuir com o processo
que às vezes a gente chama de terapêutico. Ela diz que a filosofia, no âmbito de um debate sobre filosofia clínica, que essa não existiria enquanto método, porque ela teria que ter, se ela fosse uma técnica, um conjunto de procedimentos que a gente aplica em qualquer pessoa, e aí nós produziríamos, digamos assim, um bem-estar psíquico. E a gente descobriu que, e isso também na psicologia junguiana existe, nós não temos um método perfeitinho que a gente enquadra todo mundo e cura todo mundo. Isso já é o problema do que não integrou a ideia do psiquismo integral. Na ideia da professora doutora Mônica Ayub, então, nós teríamos que fazer um exercício, só que é um tipo de exercício específico, é um tipo de exercitar-se, porque a ideia de sanidade, a ideia de bem-estar, ela vai ter uma pequena variação entre os indivíduos. Não é variação absurda, que o indivíduo de repente tem uma problemática psíquica, está nu na rua e você pergunta, está tudo bem com você? Ele diz, tá. Digamos que não. Existe uma gama de possibilidades, mas digamos que não são todas as possibilidades. Mas a filosofia, portanto, e mesmo o processo terapêutico, e nesse sentido o processo filosófico como exercício, é a ideia de um exercitar-se sobre esses temas, sobre não só o psiquismo individual, mas aspectos de uma coletividade humana. E esse exercício, ele acontece no ato da clínica, no ato da clínica de análise profunda, que é a tradição a partir do Jung, ou numa clínica de filosofia que usa a ideia do exercício filosófico como existencial. É neste exercício de investigação que vai se construindo, em geral, entre duas pessoas, entre o professor de filosofia ou entre o terapeuta. Vamos construindo um exercício baseado nesses elementos que nós temos e nós vamos produzindo um processo de equilibrar-se, que é da condição natural nossa, o desequilíbrio, o viver num desses lados e, portanto, a vida humana não se sente bem num desses, mas ela se sente bem no meio. Agora, qual é este meio? É um processo que é cultural, que tem pequenas variações e pequenos arranjos, que só dentro dessa ideia de um eu integral, nós caminhamos para isso. Continuar a expurgar o mal num canto, bem distante de mim, e eu só junto dos bonitinhos, dos bonzinhos, isso é filme de má qualidade, de grandes estúdios aí. Muito obrigado, até uma próxima aula filosófica aqui na Playlist Terapia.